Quero convidar você que está aqui presente, bem como você que está em casa, para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós temos aí Salmos, temos aí Provérbios, Eclesiastes, e aí depois, mais para adiante, o livro do profeta Jeremias. Eu não vou passar aqui o número da minha página, porque a minha Bíblia é de letra maior, e aí a minha numeração será diferente. Mas se tiver uma numeração comum aí, qual que é o seu número aí? Capítulo 7. Aí eu posso sugerir para quem está em casa. Então aqui deve ser por volta da página 660, para você que está em casa e talvez tenha dificuldade de encontrar. Jeremias capítulo 7, a partir do versículo de número 21. Fique bastante atento à narrativa da palavra de Deus, porque você verá muito claramente qual é a tendência da nossa natureza humana, a tendência do nosso coração. Desculpa. Jeremias capítulo 7, do versículo 21 ao 26, que diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-os todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me deste ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Pai Santo, a palavra é tua, inspirada pelo teu Santo Espírito. Dele carecemos, ó Deus, para que nós possamos entendê-la, e tanto quanto nós precisamos dele, para que, auxiliados por ele e tua graça, nós possamos conceber a tua mensagem como proveniente do teu trono de graça e de glória, e colocarmos em prática na nossa vida como sendo a própria palavra do Senhor. Nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir que tu estejas falando ao nosso coração palavras que venham nos ajudar no sentido de que nós possamos ter uma vida que agrade mais ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa estar abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, e quanto a este, ó Deus, que tem a incumbência e a responsabilidade de compartilhar a tua palavra, dê, Senhor, a ele sabedoria, visão, para que ele possa falar em teu nome, com autoridade e com unção. Esta, Pai bendito, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, ainda ontem, na minha mensagem, na gravação, eu falei sobre João Crisóstomo, e ele era um tão grande pregador, tão habilitado, com tanto conteúdo e com tanta capacidade de expressão, que ele foi apelidado de João Boca de Ouro. Ele viveu no século IV depois de Cristo.
e ele experimentava sempre muitos elogios da sua congregação, da sua comunidade, e por vezes o ovacionavam, aplaudiam, e num dado momento ele expressou à sua comunidade que, não obstante ele ter todos esses agrados, ou seja, esta manifestação daquele povo, mas o que alegraria mesmo o seu coração era se o povo praticasse aquilo que ele estava pregando. Já imaginaram? Quarto século depois de Cristo, há cerca de 16 séculos atrás, 1600 anos atrás, o servo de Deus já está colocando para o povo que ao invés de elogiar, ao invés de reconhecer as pregações como peças importantes e interessantes, que lhe agradaria na verdade é ver o povo praticando aquilo que ele ouvia. Nós temos um problema seríssimo no nosso coração, e esse problema decorre da natureza humana, que nós herdamos dos nossos primeiros pais, e isso nos faz vagarosos, tardios em praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E foi isso que o profeta Jeremias encontrou no seu ministério. Ele viveu no 7º século antes do Senhor Jesus Cristo e levava a palavra da sua profecia ao povo de Deus, ao ajudar mais precisamente Israel ao sul, 30 anos antes de irem para o cativeiro. Este servo de Deus advertia o povo no sentido de que ele voltasse a praticar com fidelidade aquilo que Deus lhes ensinava. Infelizmente, este povo, pelo ano 586 a.C., foi levado para o cativeiro babilônico, e provavelmente Jeremias viveu 6 anos nesse período do cativeiro, porque depois ele faleceu mais ou menos com 85 anos de idade. E é exatamente isso que nós vemos Jeremias fazendo aqui neste capítulo 7. Ele está levando uma mensagem ao povo. Ele reconhecia que este povo, ele estava diante de Deus. Ele advertia o povo para que esse povo consertasse a sua vida perante o Senhor, para que Deus não precisasse exercer a sua disciplina. Mas a palavra de Deus diz que, infelizmente, apesar de Jeremias amar a Deus, amar o povo de Deus, abrir os olhos do povo para que eles obedecessem ao Senhor, para que não fossem para o cativeiro, este povo não somente perseguiu ao profeta Jeremias, oprimiu ao profeta Jeremias, mas esse povo foi extremamente rebelde contra Deus. Aí nós temos na palavra de Deus esta expressão tão dura no versículo 24, diz aí a certa altura do versículo 24, que eles andaram na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. O que o servo de Deus está colocando através da sua inspiração e iluminação da parte de Deus é de que, não obstante esse povo ter sido aconselhado, advertido, não obstante este servo fiel dizer as verdades de Deus, esse povo resolveu ouvir com os ouvidos físicos, mas não com os ouvidos do coração, e de que ao invés de praticarem aquilo que Deus os aconselhava e aquilo que Deus lhes ensinava, eles andaram segundo o conselho do seu próprio coração duro, maligno. Diz a palavra que o povo de Deus retroagiram, diz aí o versículo de número 24, andaram para trás e não para adiante. Esse texto, portanto, destaca um trabalho do servo de Deus e uma resistência do povo de Deus em relação à sua voz, não dando ouvidos à sua mensagem, mas ouvindo o seu próprio coração, ouvindo aquilo que o coração lhes dizia, aquilo que o seu coração lhes impunha,
como ditador que é, cheio de pecados ou da natureza pecaminosa como está. Meus irmãos, eu quero que nós, nesta manhã, percebamos quão terrível é a nossa natureza, e que após esta palavra, a gente se conheça um pouco mais, mediante aquilo que Deus nos revela, e quebrantados, nós busquemos auxílio em Deus, as misericórdias de Deus, para que nós, apesar de povo dele, não imitemos aquele povo do Velho Testamento que também era um povo dele. A mensagem para o seu e o meu coração nesta manhã é essa: do coração uma rebeldia pulsante sobre este tema, o poder do pecado no coração humano. Do coração uma rebeldia pulsante, e tema, o poder do pecado no coração humano. O poder do pecado no coração humano é tão terrível, é tão resistente, que ele peca ainda que ele tenha a voz do profeta falando aos seus ouvidos, ou seja, ele é rebelde apesar de terem um profeta. Veja o que dizem os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 7. Palavra que da parte do Senhor foi a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize, 2 pontos: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. A palavra de Deus diz então que este servo de Deus, em meio a centenas de profetas, ele era aquele que era fiel ao Senhor. Existiam centenas e centenas de homens que profetizavam em nome de Deus, e se você já leu o livro do profeta Jeremias, você vai perceber isso. Mas Jeremias era aquele único que estava em sintonia, em sujeição, em harmonia com a revelação da vontade de Deus. E Deus então determinou que Jeremias fosse até a casa do Senhor, até a porta do templo, como se estivesse aqui na entrada do nosso templo, e ali estivesse então o pastor, e a cada um que passasse dissesse exatamente estas palavras: ouvi a palavra do Senhor, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, consertem as suas vidas diante do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, não é nem com o conteúdo que ele tinha que revelar, mas os versículos 2 e 3 mostram o comportamento fiel do profeta Jeremias. Ou seja, Deus então revela a sua vontade, a sua visão a Jeremias, diz o versículo de número 1, e Jeremias faz exatamente o que o Senhor determina. Ele vai à porta do templo e ele diz as palavras exatas que Deus quer que ele, Jeremias, fale ao Senhor. Meus irmãos, trazendo para o Novo Testamento, nós podemos ver que o coração do homem, do ser humano, não é diferente daqueles corações. Trazendo para o Novo Testamento, em que sobre o povo, sobre cada um ainda ou já habita o Espírito Santo de Deus, mas nós vamos ver que esta rebeldia pulsante continua no interior deste homem. O apóstolo Paulo, todos sabem, escreveu 2 cartas que chegaram até nós, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Quantos assuntos terríveis trataram ali o apóstolo Paulo. Ouviu daquela igreja até que ele, Paulo, era um homem de 2 caras, que quando estava na presença daquela igreja, ele era um homem contido, tímido, mas que quando ele estava distante, ele escrevia suas cartas potentes e pesadas contra o pecado do povo. Um homem que deveria ser
grandemente reverenciado, foi extremamente humilhado, a ponto dele dizer que o seu coração estava tão machucado e ferido, que ele ia adiar uma viagem que estava marcada para aquela igreja. Ou seja, entre tantos assuntos que o apóstolo Paulo trata com aqueles irmãos, ele trata da conduta deste povo rebelde contra Deus. Nós lemos também em Gálatas, o apóstolo Paulo, instrumentalizado por Deus, plantou esta igreja, e esta igreja começou a caminhar na graça de Deus, e de repente chega lá dentro falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, e eles começam então a desentoar os seus passos diante de Cristo, e começam a fugir da ação da graça de Deus para viver parcialmente sobre a lei do Velho Testamento, os cerimoniais. E ali então está o apóstolo Paulo procurando corrigir aqueles irmãos que, na sua rebeldia, neste coração falho, neste coração em que pulsa essa rebeldia, o poder do pecado dominava, orientava e certamente tentava facilitar a vida diante de Deus, ou diante da sua natureza, para que com mais facilidade pudessem, quem sabe, viver os preceitos do Evangelho, que pudesse facilitar-lhes a vida. Os queridos, na história existe um grande homem de Deus chamado Jonathan Edwards, a respeito do qual devo ter falado uma ou duas vezes nas minhas mensagens gravadas. É interessante porque ele pastoreou juntamente com seu avô por cerca de 23 anos uma igreja congregacional na Inglaterra, e quando o seu avô faleceu, passado pouco tempo, ele foi mandado embora da igreja, não obstante ele ter sido um dos homens a respeito de quem se falava que era um homem extremamente capacitado na sua vida espiritual, na sua vida teológica. Ele foi mandado embora da igreja. Sabe por quê? Porque na verdade ele, no seu ministério solo, sem ter o seu avô que faleceu, ele dizia que devia participar da Santa Ceia do Senhor somente os cristãos de fato e de verdade, que fossem membros do reino, membros da igreja, membros do reino de Deus. E aí, por causa de uma tradição distorcida, a igreja não compreendeu, e ele então foi mandado embora da igreja após 23 anos de ministério. Com isso, eu quero mostrar que, assim como Jeremias foi fiel ao Senhor, e este povo rejeitou profundamente a sua mensagem, quer seja no Velho Testamento, quer seja no Novo Testamento, quer seja em dias passados, quer seja em dias atuais, esta maldade do coração humano, esta natureza que sobeja e governa o nosso coração, tem a tendência mesmo de nos fazer rebeldes contra Deus e sermos dominados por este pecado, ou dominados pela natureza pecaminosa. Ou seja, a fidelidade na mensagem não necessariamente fabrica fiéis. Eu estou falando uma coisa grave. A fidelidade da mensagem não necessariamente fabrica pessoas fiéis. Jeremias foi fiel na sua mensagem, mas o povo para quem ele entregou a mensagem, para quem ele profetizou, foi rebelde. Este povo seguindo o seu próprio coração, obedecendo o seu próprio coração. Isso quer dizer que Deus pode lhe entregar uma mensagem de fidelidade em todo o tempo, como nesta manhã, mas a fidelidade depende de você acreditar nesta mensagem, e depende de você lutar contra essa rebeldia pulsante, que é repugnante no coração humano, para que você não seja governado
pelos pecados que estão intrínsecos no mais profundo do seu interior, arraigados na sua natureza humana. Isso exige de nós choro, sangue, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12, muita oração, muita perseverança, muita insistência, tendo o propósito nobre de desbancarmos a ditadura deste coração para vivermos os valores de Deus contra os quais naturalmente nós somos resistentes. Precisamos ter isso como alvo na nossa vida, como modo de viver, e que se porventura nesta trajetória desejando viver uma vida santa, justa e reta perante o Senhor, nós viermos a tropeçar, nós não podemos permitir que o inimigo nos acuse, mas nós precisamos nos levantar chorando novamente e dizendo: Senhor, eu tropecei novamente, eu caí, me perdoa, e continuar a vida de perseverança e oração, para que realmente nós tenhamos o nosso coração domados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. A fidelidade na palavra não constrói pessoas felizes, potencializa para isso, mas a fidelidade a Deus depende de quem ouve, depende de você, depende de como você recebe essa palavra, não sendo apenas de um homem, mas palavra de Deus, não se desculpando, se disfarçando, se justificando, mas entendendo que Deus está falando, e você lutar contra você mesmo, como o apóstolo Paulo mesmo dizia, que lutava contra si, e esmurrava o seu próprio corpo. Era a linguagem que ele dizia que estava lutando, para que ele fosse habilitado diante de Deus. Do coração, uma rebeldia pulsante, o poder do pecado no coração humano em primeiro lugar. Ele se rebela, apesar de ter um profeta fiel. Foi isso que o texto nos mostrou. Mas em segundo lugar, esse coração, ele é rebelde, apesar de terem a palavra fiel às suas mãos. Eles tinham a palavra fiel de Deus, a revelação de Deus em suas mãos. Eu gostava muito. Faz muito tempo que eu não ouço este cântico. Se não me falha a memória, era cantado pelo Oséias de Paula, num hino, num cântico, existia uma expressão que dizia que a palavra era mais pura do que o mel. Palavra mais pura do que o mel, mais pura do que o ouro, mais doce do que o mel, mais pura do que o ouro. E é mesmo. É o maior tesouro que nós temos em nossas mãos e diante de nós. É a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus, é a manifestação dos céus através de Deus a estes corações que são pulsantes em sua rebeldia e que têm potencialmente ou realmente a ditadura do pecado. E meus amados, Deus não desamparou este povo, Deus não desprezou este povo, Deus não esqueceu este povo, Deus não menosprezou este povo, Deus não deixou este povo na ignorância, mas Deus se manifestou a ele por intermédio da sua palavra. Desde Abraão, desde Gênesis, Deus se mostra quem é. Depois passando pelos salmos, depois pelos profetas maiores, profetas menores, Deus sempre se manifestou ao povo por intermédio desta palavra. Mas não quer dizer que o fato deles terem esta palavra fiel,
que emana de Deus, que este povo teve uma vida de conserto perante o Senhor. E novamente, meus amados, eu leio os versículos 2 e 3, agora sim dando uma outra ênfase, e também o versículo de número 23. Diante dessas leituras, você vai perceber que eles tinham a palavra fiel de Deus aos seus ouvidos. Diz: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Versículo de número 23, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. O servo, o profeta, ele era fiel naquilo que Deus mandou, ele disse, e o conteúdo da sua expressão era essa, para cada um que passasse diante da porta do templo, aqueles que foram para adorar ao Senhor, ele dizia: emendai os vossos caminhos, emendai nos vossos comportamentos, vossas obras, corrijam vossos pecados, corrijam os vossos comportamentos. É curioso, meus amados, porque o povo estava indo à igreja, o povo estava indo ao templo, os rituais existiam, os sacrifícios existiam, os cultos existiam, mas com a vida eles estavam distantes. O povo não negligenciava ir à igreja, como muitos cristãos hoje negligenciam e justificam que não precisam ir à igreja para serem crentes. O povo lá estava melhor. E aí a mensagem era essa, para que eles corrigissem a vida perante o Senhor. E aí Deus diz: para que vocês continuem a habitar neste lugar, para que vocês continuem a habitar Jerusalém, para que vocês continuem a habitar Judá, é necessário que vocês corrijam a vida de vocês. E da mesma forma, no versículo 23, se vocês me obedecerem, eu serei o vosso Deus, vocês me serão o povo, e vocês irão bem. Vocês irão bem, vocês serão abençoados, vocês serão vitoriosos na minha presença, vocês vão permanecer na terra, a terra vai dar a sua chuva no tempo certo, a terra vai produzir os seus frutos, vocês vão ter com que viverem, os gafanhotos não vão avançar sobre as vossas plantações, tudo estará da maneira mais correta possível, os seus animais darão as suas crias de forma abundante. A palavra fiel de Deus foi pregada àquele povo. E aí, meus amados, nós temos a expressão do apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo de número 7. E é difícil a gente mexer aqui na Bíblia com a mão só, mas eu gostaria de ler literalmente o que está em Gálatas capítulo de número 1, versículos 6 e 7, que dizem o seguinte: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Deus enviou o apóstolo Paulo, ele plantou aquela igreja, pregou o evangelho da graça de Deus. Aquele povo estava sob a sujeição deste evangelho puro, genuíno, que emanava de Deus na instrumentalidade do apóstolo Paulo. E neste momento, o povo estava se conduzindo de forma infiel,
de forma rebelde à mensagem que este povo tinha ouvido, sobre o qual eles deveriam sujeitar as suas vidas, os seus pensamentos, os seus comportamentos, vivendo sob a graça de Deus. Ou seja, não adiantou para este povo também a mensagem de fidelidade, porque este povo se rebelava contra esta mensagem. E novamente eu quero que nós tenhamos em nosso coração esta aplicação. Ter a palavra fiel de Deus para nós, isso não é sinônimo de fidelidade. Termos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, diante de nós, as nossas mãos, tesouro mais precioso com o qual pode se deparar ao homem, isso não é sinônimo de fidelidade. Tantos homens e mulheres existiram e existem, que conhecem a palavra de Deus, que manipulam esta palavra de forma completamente irregular, tornando-a corrupta diante de Deus e do mundo. Portanto, esta palavra que você tem às suas mãos, você que está aqui presente aqui, você que está em sua casa, esta palavra que talvez você eventualmente abra, não sinta o prazer e o gosto e o gozo de todos os dias abri-la para meditar, mas que ela continua sendo palavra fiel de Deus, não quer dizer que decorrente disso você será fiel na medida em que você entende que ela é fiel, mas que há no seu coração um desejo ardente de moldar a sua vida com esta mensagem, de sujeitar a sua vida perante esta palavra que é fiel, para que também você seja fiel a Deus, além da palavra que você tem às suas mãos, que está lá na sua estante, que está lá no seu guarda-roupa, que está lá na cabeceira da sua cama, no criado mudo ao lado da sua cama. Portanto, nós temos o privilégio de termos esta palavra nas mais variadas versões. E este povo tinha esta palavra, mas era um povo que se rebelava contra Deus. Portanto, você, nós precisamos avaliar quão grande pode ser o abismo entre a palavra fiel com a sua mensagem para a sua vida e entre a sua vida e esta palavra que de fato você tem vivido. Algumas pessoas como que batem no peito dizendo: eu já li esta palavra muitas vezes. Primeiro que, dependendo de quem vem, como já vi, eu não acredito. E depois elas dizem isso como se elas estivessem ganhando um troféu, porque essas que dizem, e que já ouvi tantas vezes, e a respeito disso também já li, suas vidas não têm nada a ver com a palavra fiel de Deus. Conhecem a palavra fiel de Deus, mas vivem completamente infiéis diante de Deus. Do coração, uma rebeldia pulsante, o poder do pecado no coração do homem. Em primeiro lugar, nós vimos que era assim, apesar de terem profeta fiel. 2, eles eram assim, apesar de terem a palavra fiel, eles tinham a palavra fiel. E finalizando, eles assim eram, apesar de terem as promessas do Deus fiel. O que governava era o seu próprio coração, apesar de terem promessas extraordinárias da parte de Deus. De um modo geral, os pais se comportam da seguinte forma com seus filhos. Às vezes seu filho pede um presente, uma bicicleta, quem sabe, e os seus pais dizem: tudo bem, eu posso dar uma bicicleta a você, mas você vai ter que passar de ano.
na escola. Se eu perceber que você está estudando, está se dedicando nos estudos, que você está indo bem na escola, no final deste ano, como presente e reconhecimento disso, eu dou um presente para você. Eu vou lhe dar a bicicleta que você tanto deseja. E de fato, muitas vezes, ou algumas vezes, não sei precisar muito bem, porque nunca foi esse diálogo com os meus filhos, às vezes funciona, né? Nesses tratos dos pais com os filhos, que na minha concepção não deveria ser assim, mas grande maioria faz, às vezes funciona. Mediante as promessas dos pais, os filhos então resolvem se dedicar mais a isto ou aquilo outro, resolvem consertar a vida, harmonizar-se mais com a vontade do pai e da mãe, mediante a promessa que estão recebendo. Mas nem isso, meus amados, nem isso nós vimos aqui no comportamento do povo de Deus, diante de todas as promessas que Deus faz, não para chantagear aqueles que a Ele pertencem, mas para mostrar que de fato viver para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus, de que compensa que estes que viram as costas para o mundo, que viram as costas para as proposições do mundo e que perdem agora, vão ganhar depois conforme a manifestação de Jesus. E como Jesus diz, aqueles que perderem por amor a mim, estes hão de ganhar, mas aqueles que ganham em detrimento de mim, esses vão perder. E nos versículos 23 e 24, na sua parte C, nós lemos isso. Como já li o 23, vou pular para o 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para adiante. E nós vemos aí nos versículos 25 que Deus providenciava os seus servos todos os dias desde madrugada, para que estes falassem em seu nome. E no versículo 26 nós vemos novamente a expressão da palavra, de que eles, apesar de toda a providência divina, eles não deram ouvidos, não atenderam a Deus, mas andaram segundo a dureza da sua cerviz, a parte posterior do pescoço, a nuca. Quando nós nos curvamos, nós estamos reverenciando, nós estamos manifestando obediência. Mas quando nós continuamos eretos, de pé, nós estamos manifestando resistência. E Deus está dizendo que eles não se quebrantaram, eles não se curvaram, as suas nucas eram duras, eles não cederam diante da mensagem do profeta Jeremias, diante dos mensageiros que ele providenciou todos os dias desde madrugada. Muito pelo contrário, eles continuaram a dar ouvidos aos seus próprios corações, à sua própria natureza, àquilo que eles achavam estranho, porque eles invocavam a Javé, estranho porque eles iam ao templo, eles iam à igreja, mas estes não se curvavam perante a mensagem, mesmo que Deus lhe fizesse promessas: eu serei o vosso Deus e você será o meu povo, vocês irão bem, vocês permanecerão na terra. Tomem cuidado, cuidado com o risco que vocês estão correndo, vivendo sob a imposição do coração de vocês. Meus irmãos, quando nós nos conduzimos para o Novo Testamento, para o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, se você já o leu, e talvez você possa ler nesta semana, os capítulos 2 e 3, que falam sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, começando com Éfeso. Em todas as mensagens que Deus conduziu à igreja, por intermédio do seu anjo, diz lá, através do seu pastor, através do seu profeta, em todas as mensagens, todas indistintamente, diz lá: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas e complementa: aquele que me ouvir se assentará comigo no meu trono. Aquele que me ouvir vai ganhar um novo nome. Aquele que me ouvir será vitorioso. Vitorioso que está dizendo no sentido espiritual de ter a vitória final diante de tanta catástrofe para aqueles que ao Senhor não se submeterem, que não deram ouvidos ao Espírito do Senhor que fala à igreja, que fala ao seu povo. E aí nós vamos ver que apesar das promessas de Deus, de um modo geral, predominantemente, as igrejas não obedeceram. Éfeso afastou-se do seu primeiro amor. Laodiceia não era nem quente nem fria. Deus estava a ponto de vomitá-la. Não consertaram suas vidas. Não deram ouvidos ao que o Espírito dizia à igreja. As promessas de Deus não comoveram seus corações. Antes, para algumas igrejas ele dizia: vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Muitos estão frios e nem as promessas de Deus os motivam para terem uma vida de gozo, de alegria, de contentamento, de serviço, de fazer de fato e de verdade Cristo o centro da sua vida. Muitos estão pouco importando se estão vivendo a santidade, a pureza, a vida aprovada diante de Deus, uma vida que destoe do mundo, mas que se harmoniza com o caráter de Deus. Muitos pouco estão importando. Basta nós vermos aí fora no mundo quantos se chamam cristãos e quanto escândalo estão causando. Nem as promessas divinas estão sensibilizando o coração dos cristãos. Encerro. E sempre repito para você gravar do coração uma rebeldia pulsante. Isso é latente em nós, meus amados. Nós nascemos com essa rebeldia, que vai se concretizando dia após dia, podendo chegar ao máximo que pode até estranhar ao mundo. Essa rebeldia está na sua, na minha natureza. E ela usa como ferramenta principal o pecado, que é poderoso no coração humano. Vimos aí 3 aspectos que o povo teve o privilégio de ter, mas não obstante terem, a Bíblia fala que eles não se renderam, não se corrigiram. Tinha um profeta fiel, tinha a palavra fiel, tinha promessas do fiel, mas não se consertaram. Jesus é o sumo profeta, que profetiza sobre nós e usa o seu Santo Espírito para nos convencer e para transformar a nossa vida. Ele tem mensagem fiel, fidelíssima, ela é inerrável nas suas revelações, e tem promessas maravilhosas para todos aqueles que lutam contra si mesmos para viver Deus e os valores de Deus. A pergunta é, e termino com ela: você será fiel? Ou você continuará assim? Você que está em sua casa, você que me ouve e vê neste momento, você continuará do jeito que você está, ou diferentemente deste povo, você será fiel? Muitas pessoas estão se enganando, se auto-enganando, pelo fato de fazerem parte de uma comunidade,
como aquele povo, mas não tem vida que autentica isso. Você será fiel ou continuará dessa forma? Que Deus nos abençoe. Amém.